vai gerar uma consequência futura. Consequência feliz ou dolorosa, dependendo do que a gente tiver escolhido. E essa escolha, ela vai gerar um destino que não vai ser aleatório, nenhum destino é aleatório. A trajetória, seja ela mais feliz, seja ela mais sofrida, vai ser resultado do uso que o espírito vai fazer do livre-arbítrio diante desse bem e desse mal. Para começar falando sobre esse assunto, eu faço referência a um filme que ficou muito famoso e muito popular com Adam Sandler, que é um ator que faz muitos filmes de comédia. O filme se chama Clique. Não sei se vocês que estão me ouvindo agora já assistiram ou já ouviram falar desse filme, mas o filme tem um protagonista que recebe um controle remoto mágico, e esse controle remoto mágico vai fazer com que ele consiga pular não só as partes que ele acha incômodas, mas todos os momentos que ele tem que tomar uma decisão difícil, que ele tem que assumir uma responsabilidade. Isso vai fazer com que ele perca os momentos familiares, por exemplo, os momentos com os amigos, os momentos que são realmente importantes para a vida dele. Porque tomar decisões é muito importante para a nossa vida. E aí eu faço referência a esse filme porque quando a gente pensa em bem e mal, a gente pensa em escolha. E essas escolhas que vão moldar a nossa trajetória, e também são essas escolhas que vão fazer com que a gente aprenda, seja pelo bem, seja pelo mal. Mas são essas escolhas que vão dar ensinamento para a gente. E a gente não pode ter um controle remoto mágico para querer pular essas escolhas. Faz parte da nossa evolução fazer escolhas. E nem sempre vamos conseguir fazer escolhas boas, porque somos seres humanos ainda em construção, ainda em evolução. E aí, para a gente entender um pouquinho mais o que que é o bem, o que que é o mal, se são opostos absolutos, eu vou fazer uma referência ao Livro dos Espíritos. A questão 629, ela é assim: que definição podemos dar da moral? E o que que essa pergunta tem a ver com o que a gente está conversando? Olha a resposta que os espíritos vão dar. Eles vão dizer: a moral é regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre bem e mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque assim ele cumpre a lei de Deus. Então, olha que resposta interessante dos espíritos, né? Escolher saber diferenciar entre bem e mal é a moral na sociedade, é a moral entre os homens. E essa moral, ela fica fundamentada na lei de Deus, que está internalizada na gente. Então, o homem, se ele é conduzido pelo bem, ele está fazendo bem de todo mundo. E assim ele está cumprindo a chamada lei de Deus. E aí eu faço outra referência agora externa, para além do espiritismo, que é a de um clássico da literatura, do teatro, que é de Shakespeare, que é Hamlet. E por que que eu faço essa referência a Hamlet? O grande dilema, né, uma das frases mais famosas do mundo é ser ou não ser, eis a questão. E é justamente esse dilema de agir ou não agir, agir pelo bem, agir pelo mal, que acaba sendo fundamental para entender toda essa história. Hamlet, o protagonista, ele se vê diante de uma dúvida terrível. Ele descobre que o tio dele assassinou seu pai e assumiu o trono da Dinamarca. E ele fica corroído por essa dúvida. Ele deve ou não se vingar do pai, deve matar o tio, e ele se faz a pergunta: o que é certo a fazer, né? Eu sou responsável por reparar esse mal? O erro do outro me autoriza a cometer novos erros. Se eu assassinar o meu tio, eu me torno um assassino, e todas essas dúvidas morais vão perpassando a trajetória desse personagem nesse texto, nessa tragédia. E a gente pode perceber que assim, fazendo uma alusão com o destino dos homens fora da ficção, fora do teatro, fora das grandes tragédias, que o destino espiritual ele não é imposto, mas ele é construído pelas escolhas morais que a gente faz. Assim como o personagem ficou nessa história diante de uma grande escolha moral que ele deveria fazer ou não,
a gente também se vê diante de outras escolhas, sejam elas pequenas ou não, e que reverberam grandes situações, em específico ou não, diante do nosso destino, da nossa história. O que eu quero trazer é justamente a possibilidade da gente entender a importância das escolhas na nossa vida e a importância entre a distinção do que poderia ser considerado bom e ético e moral e do que se distanciaria disso. Nessa época é interessante a gente falar da construção dessa obra. A gente tinha um período de renascimento, que é o fim da Idade Média. Na Idade Média, a gente tinha um período e ele era teocêntrico, porque a igreja estava no centro de tudo e Deus estava no centro de tudo. Então, a explicação para as coisas que aconteciam no mundo eram baseadas na crença divina. Ah, por que que a colheita ela não deu certo e a gente está passando fome? Ah, porque Deus quis. Ah, por que que você é rei? Eu sou um plebeu, eu estou passando fome, você está aí com tanto dinheiro? Ah, porque Deus quis. Ah, por que que eu tô com uma doença? Não sei, porque Deus quis. E tudo era explicado dessa forma. Não havia possibilidade de se valorizar a ciência, por exemplo, a busca do conhecimento humano de forma geral. Não havia possibilidade, inclusive, de falar a respeito de livre-arbítrio. Mas com o fim da Idade Média e início de um período antropocêntrico em que o homem estaria no centro de suas decisões, a gente passou a ter uma transformação dessa visão. E não à toa, Hamlet fica nesse dilema tão grande, porque agora ele não espera mais essa decisão vir de fora, da igreja, por exemplo. Essa decisão tem que partir dele, porque existe um livre-arbítrio do personagem e o ser humano, de maneira geral, para além da peça de teatro, também passa por isso. A humanidade, depois do Renascimento, então, com tudo que tinha acontecido na Idade Média, a humanidade retoma é, a sua, como é que eu posso dizer, o seu Retórico. questionamento das decisões, retoma, a sua ideia do que fazer e a sua responsabilidade diante das escolhas. E aí, por isso, passa a decidir de maneira mais consciente o seu destino. É interessante a gente observar essa trajetória histórica que a gente, né, que os espíritos têm ao longo da história da humanidade, porque a gente passa a realmente pensar, não, essa decisão agora, essa decisão moral é minha. Existe um livre-arbítrio, o que eu vou decidir, né? E aí eu volto para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem a respeito desse assunto, uma outra pergunta muito interessante. A pergunta é a seguinte: como podemos distinguir o bem e o mal? Olha só, os espíritos vão responder: o bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta dela. Então vejam só, a lei de Deus vai reger tudo. Assim, fazer o bem é estar conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E essa lei, ela fica registrada no nosso inconsciente. De alguma forma, todos nós sabemos internamente o que é a lei de Deus. E aí traz outra questão. O homem tem os meios de distinguir por si mesmo aquilo que é bom daquilo que é mal? Os espíritos vão responder: sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então, os seres humanos são capazes de distinguir o que é bom e o que é mal, o que faz o bem e o que faz o mal. É só ele se conectar com essa centelha divina, ele se conectar com essa consciência divina que ele possui em seu interior, e assim ele será capaz de distinguir o que que faz o bem e o que que faz o mal. Bem, mas continuando a refletir sobre isso, eu trago uma pergunta: por que será que às vezes pessoas boas fazem escolhas ruins? O mal, de maneira geral, seria uma ignorância e não uma essência.
E aí, sobre isso, ainda vai haver outra pergunta no Livro dos Espíritos que a gente pode recorrer agora, que é a seguinte: estando sujeito ao erro, o homem não poderia se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade pratica o mal? Jesus vos disse: vejam o que gostariam que fizessem, ou não fizessem a vocês. Isso é tudo. Vocês não se enganarão mais. Olha que importante. Então, na distinção do bem e do mal, e daquele sujeito que às vezes erra, mas acha que, né, se engana, poxa, eu achei que eu estava fazendo bem, mas era o mal. Os espíritos deixam claro: Jesus é o nosso modelo e guia. Nós devemos pensar, exatamente como ele nos ensinou. Faça então o que gostaria que fizessem a você. Tem guia melhor do que esse, né? Pensar que a gente deve agir conforme o que a gente acha que poderia, é, sentir, o que a gente acha que os outros poderiam fazer a todos nós, né? E aí eu trago outro exemplo dessa vez literário, que é o Dom Casmurro, de Machado de Assis. E por que que eu vou trazer esse exemplo? Eu vou explicar para vocês. Enfim, no Livro dos Espíritos, diz o seguinte também: o mal muitas vezes não está no mundo, mas está na lente moral imperfeita do espírito. E aí, como isso se relaciona a essa narrativa? Essa narrativa, Dom Casmurro, de Machado, tem um protagonista que se chama Bento Santiago, é o Bentinho. E o Bentinho, ele se casa com uma moça que era sua amiga de infância, né, quando eles viram adultos, que é a Capitolina, a Capitu. E ao longo do romance deles, né, do casamento, o Bentinho vai desenvolvendo um ciúme doentio por ela, a ponto dele acreditar que ela havia traído ele. E aí ele acaba tomando decisões muito erradas, achando que estava agindo de maneira correta, e essas escolhas vão mudar o destino dele e o destino das pessoas que ele ama, do filho, da esposa. Ele acaba mandando a esposa para a Europa, sem passagem de volta, convida ela ao exílio, né? Ele coloca ela no exílio por obrigação. Ele também afasta o filho dele e ele vive sozinho, carrancudo, por isso ele se torna o Dom Casmurro. E essas escolhas vão completamente transformar para pior o destino dele. Ele vai viver na solidão, ele vai viver longe das pessoas que ele ama. Então, esse mal, ele tá na lente que ele enxergava o mundo. É, o egoísmo, a vaidade, o ciúme e tantos outros sentimentos vão fazer com que ele haja dessa forma e com que ele enxergue o mundo por uma lente incorreta. Então ele vai achar que está fazendo o correto, mas na verdade ele está prejudicando a todos e principalmente a ele mesmo. Então, é importante pensar que quando a gente vai observar o mundo para entender se as nossas decisões fazem sentido, se são coerentes, a gente não pode deixar fazer com que essa visão ela esteja impregnada de egoísmo, de vaidade. Senão a maneira como a gente vai enxergar é uma maneira deturpada e a gente vai acabar cometendo erros como os erros que esse personagem cometeu. E aí, para a gente continuar conversando sobre isso, eu trago outra questão do Livro dos Espíritos. É a questão 634. E a questão é a seguinte: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia ter criado a humanidade em condições melhores? É esse o questionamento de Kardec, mas os espíritos vão responder: nós já te dissemos isso. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se torna o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, ele não poderia compreender que há corpos duros.
É preciso que o espírito adquira experiência. E por isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Eis porque acontece a união do corpo do espírito com o corpo. Olha que interessante, tudo serve para a nossa evolução. Inclusive, a possibilidade de ter o livre-arbítrio de fazer escolhas, para justamente a gente aprender com essas escolhas. E os espíritos ainda colocam, né? Eis porque acontece a união do espírito com o corpo. O nosso próprio processo reencarnatório é justamente para a gente continuar tomando decisões, para a gente continuar, de certa forma, escolhendo entre o bem e o mal. A gente também precisa comentar, né? O mal é uma experiência transitória. Isso quer dizer o quê? O mal, ele não é eterno. E o mal é a ausência temporária do bem. É como a sombra na ausência da luz. Ele é um erro de percurso, ele não é uma identidade eterna do espírito. Às vezes, muitos espíritos, eles ficam num papel, de malignidade por muito tempo. Eles acabam assumindo personalidades malignas, mas isso porque eles reincidem nessa ideia. Mas isso é figurativo, isso não é verdadeiro. Esse mal, ele não vai ser eterno. O espírito erra, ele aprende, ele amadurece e progride. Por mais que alguns espíritos demorem um pouco mais para progredir, eles vão progredir. O nosso destino é a perfeição como espírito. A gente um dia vai chegar lá, mas em momentos diferentes, em fases diferentes, e são as nossas escolhas que vão nos fazer avançar ou estagnar. E esse mal, ele não vai ser eterno. Mesmo que alguma pessoa esteja errando por muito tempo, em algum momento ela vai acertar. Ela vai receber a ajuda dos espíritos, ela vai entender o seu processo, ela vai, ter arrependimento, e aí ela vai poder seguir adiante. Eu trago outra referência, e dessa vez é para falar de novo das escolhas, só que das escolhas diante de circunstâncias difíceis. Eu acho que muitos aqui conhecem a peça de teatro O Alto da Compadecida. É do Ariano Suassuna, brasileiro, escritor. E se tornou filme também, né? Um filme muito famoso, muito prestigiado, muito conhecido. E essa história tem como personagem o João Grilo. O João Grilo morre, ele enfrenta um julgamento e ele retorna à vida com uma chance de ser melhor. Então, o mal que ele fez não condena ele eternamente, não define ele, não determina o seu destino final. Principalmente porque existe a misericórdia na história de Jesus, de Maria, que intercede por ele. A obra inteira, então, o Alto da Compadecida, né? O próprio nome já diz que esse compadece por ele é Maria. Ela gira em torno da pergunta: diante das circunstâncias difíceis, quais escolhas morais nós poderíamos fazer? E aí, no caso, a Maria intercede por ele justamente pela trajetória extremamente difícil que o personagem teve, em meio à seca, à miséria. E na história, no enredo dessa peça de teatro que se torna filme depois, o que a gente vê nesse julgamento é a tentativa de mostrar que, por mais que ele tenha o livre-arbítrio, ele foi levado, em muitas circunstâncias, a tomar decisões que poderiam prejudicá-lo. E quando ele recebe uma nova chance, isso é levado em conta. Então, é discutido, né, na história como existe uma misericórdia. Essa misericórdia ela acontece principalmente diante da ignorância que ele tinha em relação aos seus erros e também levando em consideração as circunstâncias difíceis pelas quais ele passava.
E aí, para a gente continuar falando sobre isso, tem uma música muito interessante que fala justamente desse processo de escolhas, que é a música É Preciso Saber Viver, a música do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, que depois foi gravada pelo grupo Titãs, né? E eu queria destacar esses versos para justamente a gente pensar nessa temática, refletir, expandir um pouco mais a nossa discussão. E acompanhem comigo o que o eu lírico nesses versos vai dizer. Diz assim: olha, quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. E aí me remete diretamente à história que a gente estava conversando antes do Dom Casmurro, do Bentinho, que por conta das escolhas erradas, por conta da sua lente errada de ver o mundo, né, de achar que a sua esposa estava traindo, desse ciúme excessivo, ele foi levado à solidão. E a música segue. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal, desculpa, tá errado ali. Se o bem e o mal existem, tá? Se o bem e o bem existem. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. E aí, quando a gente pensa a respeito dessas escolhas, é interessante, né, que a música ela traz justamente o fato de que saber viver é saber escolher entre o bem e o mal. Então, o eu lírico, ele destaca que para a gente fazer essa escolha, a gente tem que viver fora da ilusão. A gente tem que viver de uma forma que a gente consiga enxergar, de fato, o que é o bem e o mal que existem. E aí, eu retomo novamente o Livro dos Espíritos. Um questionamento da... Ih, peraí só um instantinho, para voltar aqui. Um questionamento da questão 636, que é o seguinte. Kardec pergunta: o bem e o mal são absolutos para todas as pessoas? E aí os espíritos vão responder: a lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de praticá-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição da pessoa. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, vejam só, entra em contato também com o que a gente estava falando a respeito da história do Alto da Compadecida, né, em relação ao grau de responsabilidade que temos diante de uma escolha. Porque se nós já temos uma determinada evolução, né, em algum aspecto espiritual, é, existe uma responsabilidade maior em fazer essa escolha. Então, os espíritos deixam claro que a lei de Deus é a mesma para todo mundo, mas o mal vai depender da vontade. Então, se a pessoa agiu ali conscientemente em fazer o mal, com certeza tem uma responsabilidade maior, né? E a gente sabe que tudo isso, né, não existem receitas específicas e únicas em relação às causas e consequências para o mundo espiritual. Nesse caso, os espíritos deixam claro que a diferença vai ficar no grau de responsabilidade que essa escolha vai construir. Além disso, existe outra questão do Livro dos Espíritos, que é a 638. Essa questão vai trazer o seguinte para a gente. Kardec vai dizer: o mal, às vezes, parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo a do seu semelhante. Poderíamos dizer que aí houve prevaricação à lei de Deus? Então, o que ele está dizendo, né, Kardec, é que o mal ele pode acontecer como uma consequência de vários fatores. Em alguns casos, existe uma necessidade de destruição. E aí ele está perguntando, então, como é que eu posso distinguir, né, esse mal se existe a necessidade de destruição? Os espíritos vão dizer para ele o seguinte:
Isso não deixa de ser o mal, apesar de necessário. Então, às vezes, mesmo que a lei de destruição seja necessária, ainda assim é um mal. E eles vão complementar. Entretanto, essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência para outra. Ou seja, é justamente através dos nossos processos reencarnatórios que a gente vai se depurando e fazendo escolhas melhores. E essa necessidade da lei de destruição, ela vai, perdendo sentido de existir. Então, aí os espíritos complementam. O homem se torna mais culpado quando comete o mal, porque melhor o compreende. Então, conforme o homem vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo, ela vai compreendendo melhor o mal e assim se tornando mais culpada. E aí eu trago um exemplo para vocês, um exemplo de Jesus. A história é a seguinte: é, Jesus estava com seus apóstolos e no momento em que eles estavam juntos, um grupo chegou para prender Jesus. Pedro reagiu instintivamente, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha dele. Pedro, ele naquela época estava num estágio que ele não compreendia ainda a justiça divina. Ele achava que ele devia agir com as próprias mãos. Ele só entende a lógica ali humana daquela época de defesa, né? Achando que assim ele estava defendendo Jesus. Mas conforme a alma dele foi se depurando, essa necessidade de violência desapareceu. E o trecho, né, que está em Mateus capítulo 26, que a gente pode estudar agora, é o seguinte: Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada recorrerão, morrerão, desculpa. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então é interessante, enfim, Jesus sempre traz muitos ensinamentos num texto extremamente curto, né? Ele fala para Pedro guardar a espada, né? E ele deixa claro a lei de causa e efeito quando declara que todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou seja, se você escolhe esse tipo de caminho, você vai obter o retorno desse caminho mais adiante. E ele deixa claro que a solução é orar. A solução, né, a resposta a qualquer tipo de violência, por exemplo, é a oração. Então, o retorno é pedir a Deus e não simplesmente puxar a espada como Pedro havia feito. Mas o bem, ele precisa ser um hábito. E aí, de novo, eu recorro ao Evangelho para contar a parábola do bom samaritano. Um homem havia sido atacado, roubado na estrada, e ele estava extremamente vulnerável. É, E duas pessoas haviam passado por ele e essas pessoas não prestaram socorro. Essas pessoas eram de diferentes segmentos do judaísmo e segmentos prestigiados. Mas aí passou um samaritano, que não era tão prestigiado naquela época. E aí o samaritano, ele não pensou muito. Ele agiu como se ele já tivesse acostumado a ajudar, como se ele tivesse internalizado o hábito do cuidado. E aí, com isso, eu quero destacar para gente como o bem precisa ser um hábito, porque assim, em qualquer situação, a gente vai ajudar. O sacerdote passou, o levita passou, e eles não fizeram nada. Ao não fazer nada, ao agir por omissão, esse mal também estava ali. Então, a ausência de praticar o bem, ela também é o mal. A parábola ensina muitas coisas para gente, mas principalmente ensina que o bem não é um evento, é um hábito. Então, a gente precisa praticá-lo o tempo inteiro para que fique internalizado.
para que seja instintivo. Além disso, a gente pode pensar que o bem não é um espetáculo. E por isso a gente precisa evitar a vaidade espiritual. Em que sentido? A gente precisa pensar que o bem verdadeiro, ele é silencioso, como ensina Jesus. Ele é simples e ele é constante, é um hábito. Ele nasce do coração e ele vai direto para o coração do outro. Ele não precisa ser propagandeado, ele não precisa passar por um teatro da vaidade. E é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente numa época em que as pessoas usam muito as redes sociais para mostrarem uma imagem delas que é só uma imagem boa, é só uma imagem positiva, quando na verdade nós devemos agir muito mais com a prática do bem, não pensando em propagandeá-lo, para justamente evitar a vaidade, mas pensando em fazer o mundo melhor mesmo e ajudar o próximo. E aí, como exemplo, de novo, eu trago um episódio em que Jesus nos ensina sobre não ficar se envaidecendo em relação ao bem que fazemos e como Deus observa, né, o bem que fazemos e os sacrifícios que podemos fazer em relação ao outro. É a história do óbolo da viúva. É, eu vou ler, então, a passagem. E, entrando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram o que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então veja só que os outros ricos chegavam lá jogando muito dinheiro. Mas para eles não fazia diferença porque eles já tinham muito dinheiro. Eles não tiraram do sustento deles. Já essa viúva não. Essa viúva tinha muito pouco. E o pouco que ela depositou ali foi com muita fé, com muita discrição. Ela deu tudo que tinha. Então, a gente pode tirar desse ensinamento que o bem exibido, ele vai impressionar a sociedade. Mas esse bem silencioso, ele vai tocar o coração de Deus, e ele é muito mais importante. E aí eu trago mais outra questão do Livro dos Espíritos para a gente conversar. É a questão 639. Nessa questão, Kardec pergunta assim aos espíritos: o mal que cometemos muitas vezes não é o resultado da posição em que as outras pessoas nos colocam? E nesses casos, quem são os mais culpáveis? Olha que interessante. Então, será que outras pessoas não contribuem para a gente cometer o mal? É isso que Kardec pergunta aos espíritos, e eles vão responder o seguinte: o mal recai sobre aquele que o causou. Sendo assim, aquele que é conduzido ao mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que aqueles que o causaram, porque cada um carrega a pena, não somente pelo mal que fez, mas pelo mal que ele tenha provocado. Ou seja, se uma pessoa induz a outra a fazer o mal, ela vai ter uma pena ainda maior. Por quê? A culpa, né, em relação ao que ela fez é dobrada, porque ela não só induziu uma pessoa a cometer o mal, mas ela também é, de alguma forma, responsável por esse mal cometido. Então, os espíritos deixam claro que aquele que fez o mal, ele vai ter as consequências refletidas em seu destino, mas aquele que o induziu a fazer o mal também vai
ter muitas consequências em relação a essa indução do outro ao mal. E para falar sobre essa questão, eu trago outra história para a gente pensar. A história é Otelo. Inclusive, Otelo é um livro, uma peça de teatro de Shakespeare também, mas é a peça que vai inspirar Machado de Assis a escrever o livro Dom Casmurro, que é a história do Bentinho, que a gente tinha comentado mais cedo. E que história é essa de Otelo e por que que tem a ver com alguém induzir outra pessoa ao mal, né? Eu gosto sempre de trazer esses exemplos literários porque eles são muito interessantes e a literatura reflete muito da nossa sociedade, né? E principalmente esses clássicos que são universais, independente de terem sido escritos, por exemplo, no Renascimento, no século XIX, no início do século XX, eles mostram para gente condições verdadeiramente humanas, né? E de uma humanidade que está em estado de evolução e que comete erros. No caso de Otelo, a gente tem um protagonista, que é o Otelo. O Otelo é um homem que se apaixona, pela Desdémona e eles se casam. Mas aos poucos, um amigo de Otelo, que na verdade era um inimigo dele, que é o Iago, ele é muito invejoso e aí por isso ele quer destruir o casamento de Otelo, quer destruir a vida de Otelo, ele inveja muito Otelo. E aí o Iago vai envenenando Otelo aos poucos. O Iago sabe que o Otelo é ciumento, então ele manipula o Otelo para que ele acredite que a Desdémona o havia traído. Até que o Otelo mata a Desdémona, que era o amor da sua vida, que era sua esposa, por ciúme, porque acha que ela está tendo um caso com outra pessoa. E a gente tem um exemplo, então, disso que a gente acabou de discutir, dessa questão do livro dos espíritos, né? Que é a responsabilidade desse amigo dele, desse Iago, de semear a discórdia, de provocar o mal, de fazer com que uma morte aconteça, né? De fazer com que a vida de seu amigo seja destruída, porque ele perde o seu amor, ele vive com a culpa de ter assassinado a sua esposa. Otelo vai errar gravemente. Ele vai tomar as decisões sem prova, ele vai agir com um ciúme descontrolado, ele vai desconfiar da Desdémona que era inocente, e no final ele vai cometer esse ato trágico. Mas a sua queda, ela acontece dentro de um ambiente moral que foi construído por Iago. Então, o Iago, ele também pagaria, né, para fora da ficção, para fora dessa história teatral, é, numa situação que tivesse acontecido, né, e se fossem de fato espíritos e não personagens, o Iago, ele traria essa consequência de seus atos. Ele também seria responsável pelo assassinato de Desdémona, pela desgraça de Otelo, assim como Otelo não perderia sua responsabilidade por ter assassinado Desdémona, ok? E aí eu trago outro exemplo para a gente pensar sobre isso e sobre as nossas escolhas, e esse exemplo é real, não é ficcional. É o caso de Nelson Mandela. Eu não sei se vocês já leram algum livro do Nelson Mandela ou algum livro sobre o Nelson Mandela. Eu trouxe alguns exemplos aqui embaixo para vocês verem, e trouxe também o exemplo do filme Invictus, que ficou bem famoso quando foi lançado, ganhou muitas premiações, e conta um pouco da história do Nelson Mandela. Eu vou tentar resumir essa história para vocês. É a seguinte: Nelson Mandela, ele nasceu na África do Sul, na época do apartheid, e durante a sua juventude, durante a sua vida inteira, ele lutou contra o apartheid. O apartheid era um sistema injusto, um sistema que trazia diferenciação de negros e brancos. Então, você tinha escola só para negros, escola só para brancos, bairros só para brancos, bairros só para negros. E apenas brancos podiam votar, apenas brancos podiam participar, da cidadania.
né? E isso reverberava, por exemplo, no fato de que as escolas para brancos tinham mais investimentos, eram melhores, a estrutura delas de maneira geral, os bairros só para brancos tinham saneamento básico, enquanto os bairros só para negros não tinham. Além de outras injustiças que aconteciam no país, né? E aí o Nelson Mandela vai lutar contra isso. É, ele vai ser um grande revolucionário na luta contra o apartheid, um líder, mas ele vai ser preso e ele vai ficar 27 anos preso. O filme mostra, né, como foi esse tempo dele preso, como ele mostra assim, quando é, hoje em dia, né, quem visita a África do Sul pode ir lá conhecer esse local em que ele ficou preso, era uma ilha. E onde eu estou querendo chegar com isso? É que Nelson Mandela, depois de passar 27 anos preso injustamente porque lutou contra o apartheid, ele sai da prisão porque chega ao fim o apartheid na África do Sul. É, pela primeira vez, os negros vão poder votar, vão participar da cidadania na África do Sul e vão poder escolher um presidente. E esse presidente poderia ser negro. Então, uma pessoa negra poderia se eleger, né? E aí Nelson Mandela vai se candidatar e ele vai ser eleito presidente na África do Sul. E no seu discurso de posse, que foi assistido pelo mundo inteiro com intensa expectativa, os jornalistas, a imprensa mundial, ela foi em cima do Nelson Mandela, acreditando que ele faria é, um discurso de vingança. Um discurso falando, por exemplo, de tudo aquilo que ele havia sofrido, né? Mas ele não faz isso. Ele impressiona o mundo quando ele fala: Eu vou lutar pela paz na África do Sul. Ele impressiona o mundo quando ele fala de perdão. Por mais que ele tenha ficado 27 anos preso injustamente por conta do apartheid. E aí o exemplo dele, o caso do Nelson Mandela, é uma reflexão interessante, porque mesmo diante de toda a injustiça, mesmo diante do mal que fizeram a ele opta pela paz. Ele opta por não continuar os conflitos na África do Sul, inclusive indo contra tudo que tinha acontecido em outros países africanos. É, as guerras civis eram muito comuns e são até hoje muito comuns no continente africano. Por quê? Os países foram divididos sem que houvesse uma preocupação com os sistemas políticos anteriores à colonização feita pela Europa. Então, eles não levaram em consideração o fato de que, às vezes, grupos rivais estavam no mesmo território. E aí, quando esses países europeus eles são retirados do processo de colonização, o que acontece são guerras civis pela disputa de poder local. E aí o Nelson Mandela diz: Eu não quero que isso aconteça no meu país, eu vou querer a paz. Então, mesmo diante do fim do apartheid, ele diz que vai procurar a paz. E é isso que ele faz enquanto está na presidência, né? Até o final, ele não procura uma vingança pelos 27 anos preso. Ele procura realmente restabelecer a paz no país. E aí, sobre esse assunto, eu quero trazer a seguinte pergunta. Por que que às vezes sabemos o certo, mas a gente não faz o certo, a gente não toma essa decisão? Isso significa que a gente às vezes sabe o que é certo, mas as nossas paixões, os nossos impulsos, as nossas limitações emocionais nem sempre vão acompanhar o nosso entendimento. É como a gente saber que deve perdoar, mas ainda carregar mágoa. A gente pensar, né, que deve ter paciência, mas às vezes, mesmo assim, a gente acaba explodindo. A gente quer ser gentil, mas às vezes está cansado. A gente quer evitar fofoca, mas acaba, por insegurança, fazendo uma fofoca para se sentir mais incluído num determinado grupo. Quer exercitar a caridade, mas sente orgulho. Então, por que que mesmo a gente, às vezes, sabendo qual é o certo, a gente não faz?
A gente não faz porque, acima de tudo, o bem exige uma luta íntima. A gente precisa, libertar as más tendências que nós carregamos. A gente precisa exercitar o bem. Exige superar o impulso, silenciar o ego, escolher diferente do que a gente escolhia antes. O bem tem um valor moral, mas esse valor moral, ele exige esforço do nosso coração. Isso significa pensar que se eu faço bem quando tudo é fácil, confortável e conveniente, existe mérito, mas não tem um grande progresso moral. Fazer o bem quando todas as condições não são favoráveis é que, de fato, traz esse grande progresso moral para a gente. É o esforço que nos transforma. O bem que nasce fácil, ele é bonito, mas o bem que nasce difícil, ele é sublime, porque ele traz um grande progresso moral para a gente. E aí eu trago uma passagem de Vinha de Luz, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, de Emmanuel. É a mensagem 162, que se chama Luz Inextinguível. Ela começa com um trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios, que é: A caridade jamais se acaba. E o trecho dessa mensagem que eu queria destacar para vocês é o seguinte: o amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares, em algum lugar, é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. A frase mais importante desse trecho que eu li é a seguinte: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então, quando a gente faz o bem, é como se a gente tivesse um advogado para defender a gente em todo lugar. Então, eu fiz o bem aqui numa situação específica. Esse bem que eu fiz vai me defender em algum momento, vai trazer outro bem mais adiante para gente. E, enfim, a conclusão final que eu queria chegar, né, com esse estudo que nós fizemos hoje, é de que nunca é tarde para a gente mudar a rota. Um pedido sincero de perdão, um esforço a mais para compreender o outro, um ato de amor quando antes tinha uma indiferença, isso tudo já começa a transformar o nosso destino. Se a gente está justamente pensando hoje sobre o bem e mal e sobre escolhas que vão mudar o nosso destino, a gente tem que começar a optar e a fazer um esforço para praticar o bem. Quando a gente escolhe o bem, a gente não caminha sozinho. A gente tem a consciência em paz, a gente tem os bons espíritos, a gente tem o próprio amor de Deus que vai seguir com a gente, que vai nos sustentar em cada tentativa que nós tivermos para sermos melhores do que fomos ontem. E é preciso que a gente peça, inclusive, a esses bons espíritos que nos auxiliem a tomar boas decisões. Pessoal, aqui eu acabo o estudo de hoje. E eu vou passar a palavra para o seu Armando para ele conduzir o final. Está com o microfone mutado. Obrigado, Laís, pela excelente palestra que tu fez, pela exposição maravilhosa. Que Deus te ilumine e te proteja sempre, sempre, sempre. Tá? Bianquinha, agora estamos chegando ao final e vamos Uhum. pedir a Laís, por gentileza, se ela pode fazer a nossa prece de agradecimento final. Obrigada, seu Armando. Então, gostaria de convidar a todos que relaxem suas